nos diz que no final de tudo, o nosso Senhor Jesus Cristo vencerá. E que Ele derrotará os poderes de Satanás, falso profeta, da besta, que o inferno será lançado no lago de fogo, que a morte já não existirá, que o sistema do mundo da Babilônia também foi vencido. E no final Jesus Cristo diz: eis que faço novas todas as coisas. É isso que o Senhor Jesus Cristo tem feito durante todo esse tempo. Como nós vimos em Colossenses capítulo 2, Deus tem reconciliado consigo mesmo todas as coisas, as do céu e as da terra, num plano de redenção, trazendo para si um povo, um corpo, santificando esse corpo, nutrindo esse corpo, para que um dia, no fim dos tempos, nós estejamos com Ele, em plena comunhão, em santidade, longe da presença do pecado, da morte e dos poderes de Satanás. Nessa grande história, nós também somos soldados desse grande general. E eu confesso a vocês que muitas vezes eu me pergunto: será que eu estou seguindo as coordenadas corretas? Será que nós temos ciência e consciência do nosso papel nessa história? Será que nós compreendemos de forma clara a nossa missão enquanto povo de Cristo? Se nós não compreendermos, corremos o risco, assim como aquele soldado, de perdermos tempo, de não contribuirmos com essa grande missão, de não executarmos esse plano que Deus tem trabalhado durante tanto tempo. Portanto, nós precisamos olhar para o nosso mapa, para o nosso guia, para a instrução que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Uma palavra revelada por Ele, que nos mostra quem Ele é, que nos mostra o que nós somos e o que Ele espera que nós façamos. E é isso que o livro de Colossenses traz um pouquinho para aquele povo dessa cidade. Nós já estudamos aqui que Paulo, em sua carta, escreve aos Colossenses, feliz porque o Evangelho chegou e tem gerado frutos no meio daquele povo. E no livro de Colossenses, Paulo faz uma defesa belíssima sobre a pessoa de Cristo e a sua obra. Vocês se lembram, eu acredito, também é uma música conhecida nossa aqui, quando Paulo diz que Cristo é o primogênito da criação, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é superior a todos os reinos, todos os poderes, todas as potestades. A Ele tudo pertence, que Ele é o primogênito da criação. Paulo faz essa defesa exatamente para instruir aquele povo, no sentido de que aquela igreja que estava recebendo aquela mensagem deveria confiar e se entregar primeiramente e exclusivamente a Jesus Cristo. E que eles não precisavam de outras ferramentas para ter acesso direto a Deus, porque o caminho e o novo caminho já tinha sido aberto pelo próprio Cristo. Não era através do conhecimento que eles poderiam aumentar a sua espiritualidade e se achegarem a Deus. Não era através dos ritos, das cerimônias, do legalismo, que eles se tornariam mais santos e mais evoluídos espiritualmente. Não era através da tradição judaica, como nós vimos também no último estudo em Colossenses, que essas pessoas iriam agradar e viver uma vida agradável a Deus, não. Mas Paulo deixa uma mensagem bem clara para os colossenses: continuem vivendo firmes, enraizados em Jesus Cristo, naquilo que vocês receberam. Continuem vivendo nele da forma que vocês receberam, de acordo com o ensino que foi levado até vocês por Epáfras. Aqueles irmãos estavam correndo o risco exatamente de se desviarem, de perderem o caminho, de perderem o rumo, de não receberem a informação correta e não cumprirem uma missão que estava sendo colocada nas mãos deles. E é nesse contexto que a gente entra agora no capítulo 3, versículo 1 de Colossenses. Bem, Paulo diz para aquela igreja: olha, vocês estão em Cristo, vocês estão firmados nele, enraizados nele. E agora, o que é que vocês podem fazer? Como deve ser a sua vida? Com o que você deve se preocupar? Para onde você deve ir? O que você deve fazer com essa tão maravilhosa bênção, a salvação que Deus trouxe para vocês? Vamos lá para o versículo 1, capítulo 3.
Paulo diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Queria que os irmãos marcassem aí na Bíblia de vocês e fosse comigo rapidamente lá em Romanos. Porque nesse texto aqui existe um conceito muito importante sobre velha natureza, velha criatura e nova criatura. Vocês podem acompanhar comigo lá em Romanos capítulo 6. Eu vou ler o texto, e como não é o nosso objetivo aqui detalhar esse texto, a gente vai utilizar apenas como base para esclarecer o texto de Colossenses. Eu vou ler o texto e logo em seguida já trazer para vocês alguns pontos que vão ajudar o nosso entendimento, certo? Romanos 6, versículo 1, que diz o seguinte: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós somos batizados em Cristo Jesus, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Por quê? Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que um pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Até aí. O que é que esse texto nos diz? Primeiro, nós, cristãos, estamos mortos para o pecado. O pecado já não tem mais poder sobre nós. Apesar de hoje vivermos ainda na presença dele, ele já não é mais o nosso Senhor, nós não somos mais escravos dele. Segundo, nós cristãos fomos enterrados, sepultados com Cristo. Nós morremos com ele, com um objetivo de termos uma nova vida com ele. Nós morremos para termos com ele uma nova vida. Isso porque se Cristo já ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Porque Deus provou o seu poder ressuscitando Cristo. E se ele ressuscitou a Cristo, ele também tem poder para nos ressuscitar. Uma outra realidade que esse texto nos traz é que existe uma velha natureza, na qual aqueles que não são salvos no Senhor vivem e que são escravos do pecado. Mas aqueles que foram regenerados tiveram essa natureza crucificada juntamente com Cristo lá na cruz. E por isso é que nós não somos mais escravos do pecado. Um outro ponto é que se morremos com Cristo, viveremos com Ele. Essa é uma esperança que nós temos. Se nós morremos com Cristo, nós viveremos com Ele. Assim, concluindo o texto, não permita que o pecado reine no teu corpo mortal, você crente, que foi regenerado. Você vive nessa luta. Vamos voltar lá para Colossenses? Colossenses capítulo 3. Então, usando esses pontos que eu trouxe aqui para vocês, a gente vai entender esse texto agora. Primeiramente, Paulo diz o seguinte para os irmãos: olha, já que vocês foram ressuscitados, se vocês já não vivem mais para o pecado, mas vivem para Cristo, vocês vivem agora buscando as coisas do alto. Isso porque o novo nascimento exige de nós, do crente, uma mudança de rota.
Nós agora buscamos um outro objetivo, uma outra meta na nossa vida. Nós rumamos para um outro caminho que antes nós não tínhamos acesso. E da mesma forma que nós buscamos agora um outro caminho, nós também passamos a pensar, a ter uma perspectiva, a ter uma natureza diferente, a buscar coisas que não são mais aqui da terra, mas que são do alto. Isso é uma mudança do crente, não do ímpio. Porque a ação de Deus nos regenera para uma nova criatura, nos leva a sermos uma nova criatura, de tal forma que nós agora buscamos de acordo com essa nova natureza, um novo caminho, e temos agora uma nova mente. Ou seja, é uma consequência daquela ação realizada exclusivamente pelo poder do Senhor Deus nas nossas vidas. E que coisas são essas que nós buscamos agora? O texto, por enquanto, não detalha, mas já a partir de agora ele passa a contrastar as coisas do céu, as coisas que estão lá, as coisas que estão em outro patamar, e que não são terrenas, temporais, não são coisas que agradam a carne, não são coisas que nos distanciam do Senhor, mas são coisas que vêm dos céus, que estão nos céus, e que agora nós, como cidadãos de um outro reino, buscamos essas coisas. Essa é a vida do crente. Se você é crente e foi chamado pelo Senhor, esse é o teu novo objetivo de vida. Você deve caminhar para isso. Tudo que você fizer, viver, pensar, planejar, deve ter um objetivo final, nas coisas que são do céu e não nas coisas que são da terra. E por que é que nós temos essa nova busca nas nossas vidas? Por quê? O versículo 3 nos lembra que nós morremos, como nós lemos, e que a nossa vida agora está oculta com Cristo, a nossa vida lá agora está com Ele. Ela não nos pertence mais, mas agora está com Ele, está segura nele. A nossa vida agora é propriedade do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, agora nós vivemos porque nós nos entregamos a Ele. E é Ele quem nos dá essa segurança de uma nova vida. Não pela nossa força, mas pelo seu poder e por aquilo que Ele já fez por nós. E o versículo 4 nos lembra da esperança que Paulo tem falado com os Colossenses desde o começo do livro. Que nós, por termos essa vida em Cristo, seremos manifestados com Ele em glória quando Cristo se manifestar. O conceito é esse. Cristo foi aos céus, hoje Ele reina, mas um dia Ele será manifestado em glória. E nós, assim como Ele, que foi ressuscitado em glória, também ressuscitaremos, num corpo glorificado, livre de vez da presença do pecado. Nesse primeiro ponto, Paulo posiciona os colossenses para que a partir de agora, eles como já crentes, já salvos, já regenerados, busquem as coisas que são do alto, porque a vida deles não pertence mais a eles, mas agora eles têm uma nova esperança, a esperança da glória, a esperança de que um dia estarão face a face com o Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar no texto, versículo 5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Até aí. Agora Paulo muda um pouquinho a ótica dos colossenses e passa a dar uma outra instrução. Aquelas pessoas não deveriam apenas viver olhando para o céu, como se já não estivessem aqui na terra, certo? Elas deveriam pensar nas coisas do céu, buscar as coisas do alto, mas viver aqui como se já estivesse lá. Como? Fazendo, primeira ordem do versículo 5, fazendo morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Isso é um bom motivo para matar, não é? Você está procurando motivo, estou lhe dando um motivo agora. Faça morrer a sua natureza terrena. E aí o texto já vai nos dando algumas pistas do que é ser crente, ser salvo no Senhor Jesus Cristo, do que é estar enraizado nele e agora ser uma nova criatura. O que é isso? A vida do crente é assim. Existe um certo incômodo
uma certa estranheza na nossa realidade. Uma realidade controversa em que o crente é uma nova criatura, o pecado não tem mais poder sobre ele, mas que ele ainda vive num corpo de morte, num corpo corrompido, que ainda faz ele lutar contra as paixões da carne, mas que o Espírito sempre lembra, sempre puxa, sempre diz: pecado, pecado, pecado. Essa é uma realidade nossa como crente. Nós vivemos hoje no nosso corpo carnal, de carne, mas com uma mente, com a essência, com uma vida regenerada pelo Senhor. E aí, por sermos novas criaturas, é que devemos lutar contra as coisas da natureza terrena. Se você é crente, se você de fato já conheceu o Evangelho, se você de fato entende o que Jesus Cristo já fez na tua vida, essa é uma missão que Deus tem te dado. É também para isso que Ele te salvou. Além dele ter te livrado do inferno, além dele ter já morrido na cruz por você, além dele ter pago já os teus pecados, Ele pede de você que você busque a santidade, que você lute contra a tua carne, que você fuja dos pecados, fuja das paixões carnais, como nós lemos aqui. Essa é a vida do cristão. E nós fazemos isso porque nós já fomos regenerados, não para sermos regenerados. Ok? Nós fazemos isso porque agora o Espírito Santo que habita em nós nos incomoda a buscarmos a santificação, a buscarmos a pureza, a buscarmos uma vida que agrade a Deus. Por que é que nós fazemos isso? Nós lemos aqui, lá no versículo 7. Porque essas coisas eram coisas que pertenciam ao velho homem, mas que não pertencem mais a nós, cristãos, novas criaturas. Essas práticas, a imoralidade, a impureza, a paixão, eram atitudes de pessoas ímpias. Mas tendo essas pessoas conhecido o Evangelho, elas não mais andam nessas práticas, porque elas foram regeneradas. E elas têm a consciência que através dessas coisas é que Deus lança a sua ira sobre as pessoas. Se você é crente, se você agora anda com Cristo, você se incomoda com o pecado. Você busca santidade. Você pode até cair, tropeçar, mas você sabe do teu erro, você sabe do teu pecado. E você busca arrependimento diante do Senhor. Se isso não acontece na tua vida, acenda um alerta. Coloca uma interrogação, coloca um pulga atrás da orelha. Esse processo que Paulo está nos apresentando aqui é exatamente um processo de mortificação da carne. Um processo que todo cristão passa, certo? Anota isso aí na tua mente. Mortificação da carne. Você precisa buscar isso. Você precisa ter uma atitude ativa em relação a isso. 2 Coríntios nos fala um pouquinho dessa realidade. Não precisa abrir, eu vou ler aqui para vocês. 2 Coríntios 3, 16 e 18 diz assim: quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Certo? Nós conseguimos enxergar. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. O que é que o texto está nos dizendo aqui? Que o crente tem os seus olhos abertos e que ele passa a entender as verdades do Senhor, que antes ele não conseguiria entender por conta própria, mas que agora, por uma ação divina, passa a entender. E que por conta dessa ação, ele passa a ser transformado, num processo que não acaba, que na verdade se acaba quando ele parte dessa para os céus. Um processo contínuo de transformação, de glória em glória. Essa é a vida do cristão. É a vida que resplandece cada vez mais, como diz Provérbios, que vai brilhando mais e mais, até ser um dia claro.
O que é que nós aprendemos aqui com o texto até agora? A salvação que Cristo nos dá também é para a santificação, certo? A salvação, como eu falei para vocês, logicamente ela nos posiciona diante de Deus, nos dá uma nova vida, nos livra da condenação, nos insere numa família, a família de Deus, mas a salvação exige de nós um processo de santificação. Nós vimos isso em alguns estudos anteriores, quando Paulo diz que pregava exatamente para apresentar aquela igreja, aqueles cristãos como santos, irrepreensíveis diante de Deus. Se Paulo desejava que os crentes se tornassem santos e irrepreensíveis, é porque eles precisavam de mudança. Eles poderiam ter algo na vida deles que não agradasse ao Senhor. E era através da pregação do Evangelho, através das verdades escritas nesse livro que você está em suas mãos agora, que esses homens e mulheres eram transformados, até serem conforme à imagem de Deus. O crente que não muda, não está no processo de santificação. O crente que não muda, não está alinhado com a vontade de Deus. Porque a vida do crente é exatamente isso. Nós precisamos matar aquilo que nos mata. Nós precisamos matar aquilo que matou o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Nós precisamos lutar, entrar nessa guerra, entender essa ordem do Senhor para nós, que nós somos um povo santo, que não tolera o pecado no nosso meio, que usa todas as nossas forças, os nossos recursos, a nossa existência para ter uma vida santa que agrada ao Senhor. Você tem lutado por isso? Essa é a segunda ordem que Deus tem te dado. Deus tem dito assim para você: olha, coloca a tua vida na direção dos céus, faz tudo que vai te ajudar a apontar a tua vida para os céus. Muda a tua mente, renova a tua mente. Você precisa viver aí na terra de acordo com aquilo que eu tenho planejado para você. Da mesma forma, busque santificação. Não se acostume com o pecado que hoje você comete. Infelizmente, não é difícil achar homens e mulheres que se dizem cristãos, mas que vivem uma vida que o pecado já não faz diferença para ele. É uma cultura que normaliza aquilo que é errado. Não, está tudo bem, é só uma mentiria aqui, uma atitude pequena aqui, eu já estou salvo. Gente, isso é uma cultura que vai de encontro ao plano de Deus para as nossas vidas, e nós precisamos buscar isso diante de Deus. Não podemos nos acostumar com o pecado, nós não podemos normalizar aquilo que é errado em nossas vidas. Foi por conta disso que Jesus morreu. Sabe qual é o remédio para isso? Busque diante de Deus. Se derrame diante de Deus. Peça a Ele sensibilidade. Peça a Ele comunhão com Ele mesmo. Diga a Ele que você já está acostumado com isso, que você gosta disso, que isso já não te incomoda. Porque Ele pode te transformar. Ele pode te incomodar pelo teu pecado, e Ele faz isso, logicamente. Mas você precisa buscar, você precisa estar em comunhão com o Senhor, buscando a Ele, e não apenas se acostumando, deixando a vida te levar, achando que é normal, achando que é bom, achando que Deus vai te perdoar, mais uma vez, que Ele já nos perdoou na cruz, mas sem se incomodar com isso. Quantas vezes nós não vemos crentes orgulhosos, crentes que não acham que pecam, que erram, crentes que acham que a opinião dele é até mais certa e superior que a própria palavra de Deus. Que você tenta conversar, tenta falar, tenta mostrar, mas ele diz: ok, vou viver minha vida mesmo, sim, como eu quero. Eu acredito que a forma correta de viver é isso, acredito que não estou pecando, tudo bem. Pessoas orgulhosas que não têm a hombridade, a humildade de entender, de buscar conhecer,
de buscar ajuda também com outras pessoas. Você tem sido orgulhoso? Deus tem te lembrado algum pecado, algo que você tem feito, que você não tem buscado lutar contra ele? Você já levou em conta que você pode estar errado? Ou será que isso nunca passou na tua cabeça? A gente erra, né? Então peça a Deus essa sensibilidade para o pecado. Busque a Ele. Seja humilde também para buscar a ajuda de outros irmãos. Irmãos mais maduros na fé, que já caminharam junto com você ou que passaram por situações que Ele possa te ajudar. Também não é difícil achar situações que muitas vezes a gente quer ajudar alguém, aconselhar, se aproximar, tentar abrir os olhos daquela pessoa, mas aquela pessoa não aceita a demonstração de um irmão. Ele acha que ele mesmo é superior àquele irmãozinho que tenta ser fiel, tenta agradar a Deus, na simplicidade mesmo, na humildade, mas que faz o possível para agradar a Deus com tudo que ele tem. Essa é uma missão que Deus tem nos dado, a missão da santidade. A missão da busca e do afastamento do pecado. Vamos continuar no versículo 8. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revistam da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Agora Paulo vai direcionar os colossenses no seguinte sentido. Bem, vocês precisam e vocês já podem direcionar suas vidas de uma forma que agrade a Deus. Vocês precisam mortificar a carne, lutar contra a carne, se afastar de tudo aquilo que desagrada a Deus e coisas pelas quais vem a ira de Deus. Mas como é que nós fazemos isso? Como é que nós vencemos o pecado? Como é que nós lutamos contra ele? Primeira ordem de Paulo, no versículo 8. Abandonem, se despojem de todas essas coisas. Fuja, corra, não execute, não faça. Tire isso de você. Essa é a primeira ordem. Deixe de fazer. É isso que ele diz para a gente. Você quer vencer o pecado? Logicamente. Deixe essas coisas que pertencem ao velho homem, à velha natureza, porque isso não cabe mais ao crente. Isso não combina mais com aquele que se diz que é crente e que tem uma nova, que é uma nova criatura. O segundo passo para vencer o pecado é exatamente o que ele vai dizer na frase seguinte. Desculpa, no versículo seguinte, versículo 10. E se revistam da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento. Sabe o que é que nós cristãos precisamos fazer? Deixar para trás tudo aquilo que pertence à velha natureza e se revestir de uma nova natureza que se renova. E aí, como eu falei para vocês, é interessante porque é uma realidade estranha. É algo que nós já temos, mas que ainda não temos completamente. Porque nós já somos uma nova criatura. Nós já fomos regenerados pelo Senhor. Mas essa nova criação, como diz o texto, é algo que se renova. É algo que está em mudança. É algo que cresce, que amadurece, que aprende, que deixa coisas do passado. Essa é a nossa nova criação. É isso que nós somos, é isso que você é como crente. Essa nova criação, essa renovação, esse processo de mudança, ela aponta para um alvo. É o que ele diz logo em seguida. Que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Essa nova natureza aponta para um conhecimento e um pleno conhecimento daquilo que Deus quer que nós conheçamos e vivamos.
para que a gente utilize tudo aquilo que Deus tem nos dado, ensinado, permitido, para que nós alcancemos o quê? Para que nós sejamos a sua imagem, para que nós sejamos conforme aquele e aquilo que nos criou. Como eu disse para vocês no começo, o nosso Senhor Jesus Cristo está reconciliando para Ele mesmo todas as coisas. E vocês se lembram muito bem que nós fomos criados imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus. Uma pena que essa imagem foi manchada. Uma pena que o pecado destruiu isso. Nos tirou a comunhão, nos tirou a alegria, nos tirou a presença do próprio Deus. Mas através da santificação é que nós vemos o Senhor. É através do processo de mudança, desse despojar das coisas do velho homem e dessa renovação espiritual que nós entramos na presença do nosso Deus. É através desse processo que nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele, alcançando a estatura desse Cristo, participando da sua natureza divina, como Pedro diz. Portanto, o segundo passo dessa mudança e dessa renovação espiritual é exatamente essa renovação, esse processo, esse fluxo. E aí o versículo seguinte, o versículo 11, ele diz o seguinte: aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Quando a gente lê esse versículo, ele até parece um pouquinho deslocado do contexto. Ele está falando de santificação, de deixar o pecado e de um processo de renovação. E de repente Paulo coloca aqui um versículo que fala sobre unidade. Fala sobre uma renovação que nos leva para uma unidade em Cristo, com a cabeça e com o corpo. Como assim? O que isso significa? A regeneração, a salvação, nos leva para um local. E esse local é a unidade em Cristo. A nova natureza em Cristo derruba os muros da separação que existe entre os homens. Esse versículo diz agora que não existe mais separação do grego com o judeu, dessas duas religiões, dessas duas nacionalidades, nem do circunciso, nem com o incircunciso dessas duas religiões. Não existe mais separação de culturas, de classe social, de onde você veio, daquilo que te trouxe até Cristo, da cor que você tem, da estatura que você tem, mas pelo contrário, agora Cristo é tudo. Cristo é tudo. Ele é suficiente. Ele é tudo que nós temos. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o cabeça do corpo. E é nessa cabeça que nós, como corpo, estamos ligados. E por isso Ele está em todos. Como nós vimos também em alguns estudos passados, esse é um mistério que foi revelado. Um mistério que estava oculto desde o início dos tempos, mas que em Cristo agora está sendo revelado. Como assim? O que isso significa? Como eu falei, um versículo que parece deslocado, mas que para esse momento aqui do texto ele é muito importante, que resume muito bem um conceito-chave do livro, esse mistério. Essa separação que existia agora entre homens, mulheres, em Cristo, já não existe mais. A separação que existe agora é uma, entre nova criatura e velha criatura. Portanto, esse versículo nos leva para o entendimento que a nova criatura pertence a um corpo. Você é nova criatura no Senhor Jesus Cristo? Você foi regenerado? Se sim, agora você pertence a um corpo, a uma igreja, a um organismo, a um povo que Cristo tem santificado durante séculos e séculos. E esse é um dos maiores atos de Deus na humanidade. Esse é um dos maiores atos de Deus na humanidade. A realidade que Ele tem trazido para si um povo, uma nação santa, um povo escolhido, um povo regenerado, uma nação de sacerdotes.
E esse mistério foi revelado e está sendo revelado em Cristo. Porque o Deus Santo, o Deus Poderoso, encarnou-se, viveu no nosso meio, morreu e ressuscitou. Subiu aos céus e enviou o seu Espírito Santo, mas agora vive em nós e por meio de nós, e que não apenas está entre nós, mas está em nós. Essa é a esperança da glória. Vocês lembram disso? Foi para isso que Jesus Cristo veio, nasceu e morreu, para comprar uma noiva, para santificar uma noiva, com o preço mais alto de todos, o seu sangue. O sangue mais puro, o sangue de um inocente, que morreu para nos salvar. E isso aconteceu em um local. Jesus Cristo foi sacrificado no Calvário, numa cruz. Portanto, a cruz é o local, um dos locais mais importantes para a história da redenção, para essa história que está acontecendo agora na igreja e na tua vida. Sabe por quê? Lá na cruz é onde nós enxergamos o poder de Deus. Porque ali o seu filho se entregou, morreu, mas ressuscitou. E ali o seu poder foi provado. É lá na cruz que nós vemos também o amor de Deus provado a favor de nós. Porque ali Jesus Cristo morreu, mesmo sendo nós ainda pecadores. É lá na cruz que nós vemos a grande misericórdia de Deus e a sua fidelidade para conosco. Porque ali Jesus Cristo carregou nos seus ombros o pecado de cada um aqui que está me escutando e os meus também. O pecado dos santos de todos os tempos. Ali nós também podemos entender um pouquinho do amor de Cristo. Porque ele foi separado de Deus por alguns momentos, a ponto de sentir um abandono e dizer: meu Deus, por que me abandonou? É ali na cruz que nós vemos o início de uma história que traz esperança para o crente, esperança para a salvação. É ali na cruz que a nossa história é definida. É a cruz que vai separar o caminho da vida e da morte, da tua vida com Deus ou da tua vida sem Deus. Portanto, meus irmãos, ali na cruz é que foi derramado o sangue do Cordeiro Precioso a favor de nós. Por que é tão importante entender isso? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, na vida daquele povo e na nossa vida também, fez exatamente isso conosco. O quê? Ele nos posiciona diante de Deus, nos faz uma nova criatura, nos dando um novo sentido, um novo rumo para a nossa vida. E agora nós, como cristãos, precisamos lutar contra o pecado, lutar contra tudo aquilo que levou o nosso Senhor para a cruz. E agora, sendo crentes, somos inseridos nesse corpo, nesse organismo, nessa igreja, que Deus tem separado para Ele mesmo, para que no final dos tempos, nós possamos viver uma vida de eternidade e comunhão com Ele. Você diz que é crente? Você diz que foi regenerado? Você precisa buscar essas coisas também. Santidade. Comunhão com o corpo. Santidade. Comunhão com a cabeça que é Jesus Cristo. Portanto, mude sua perspectiva de vida. Rume para o céu. Porque foi para isso que Cristo tem nos santificado. Se a nossa vida não está apontando para isso, você está indo de encontro com a cruz. Se a tua vida não está apontando para o céu, para as coisas que são do alto, se você está se embaraçando com os negócios dessa terra, você está sendo o inimigo da cruz. Você está indo de encontro àquilo que Deus fez por você. Portanto, cuidado com isso. Você diz que é crente, cuidado com as suas atitudes, porque o Senhor morreu na cruz exatamente para te possibilitar que você vença o pecado. E se isso não ocorrer, você pode ser um inimigo da cruz. Você diz que é crente e que vive firme no Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa. Lute pela unidade da igreja.
Lute por esse corpo. Não vá de encontro àquilo que Deus tem feito no nosso meio. E eu acredito que esse é um ponto muito delicado. Muito delicado. Porque Cristo morreu exatamente pela sua noiva, pelo seu povo. Eu não quero maltratar a noiva. Você quer maltratar a noiva? Eu não quero. Porque eu sei quem é o noivo da noiva. E eu sei que ele pagou um dote gigantesco por ela. O preço foi muito alto. O que você acha que irá acontecer com aqueles que lutam contra a maior ação de Deus na história? O que é que você acha que vai acontecer? Provérbios nos lembra uma coisa. Provérbios capítulo 6, depois você lê. Vou ler aqui para vocês. 6 coisas o Senhor odeia, e uma sétima a sua alma detesta. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Essas 6 coisas Deus odeia, mas essa última Deus detesta. Sabe qual é? O semeador de discórdias, de contendas. Aquele que está no meio do povo, mas luta contra ele, luta contra a noiva, que não valoriza a comunhão, que faz facção, que é faccioso, que luta contra o corpo, luta contra a unidade, que é orgulhoso, que não é humilde, que não se considera inferior aos outros, e não considera, logicamente, os outros superior a si mesmo. Por isso que esse ponto da santificação e da regeneração é tão importante. Porque se de fato você é um crente, você está inserido nesse corpo. E você não deve lutar contra a maré. Você deve seguir o fluxo. Ok. Eu tenho entendido que a minha missão de crente é uma luta contínua contra o pecado. E que eu não posso me embaraçar com as coisas desse mundo e perder isso de vista. Eu tenho que lutar nessa guerra, seguir as ordens desse grande general que eu tenho servido. Eu sei que agora eu faço parte de um pelotão que está rumando aos céus, travando uma batalha árdua aqui, uma batalha que a gente não vê exatamente com os olhos. Mas, como é que eu vou viver então, no meio do corpo de Cristo? Como é que eu devo lutar pela unidade? Como é que eu posso contribuir? Eu, como crente, o que é que eu preciso fazer para estar inserido aqui, no nosso meio, como igreja de Deus? Vamos lá para o versículo 12. Paulo diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, que é a paz de Cristo. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Eu falei para vocês que o processo bíblico de mudar é exatamente deixar as coisas do velho homem, se revestir e se renovar da sua nova posição, porque agora você é uma nova criatura, é um processo contínuo. Isso está lá nos versículos 8 e 10 que nós lemos. Mas agora no versículo 12, Paulo nos dá uma outra ordem. A ordem do revestimento. Aprendi isso no aconselhamento bíblico. Se você fez aconselhamento bíblico, vai estar familiarizado com isso. Esse é o processo de mudança bíblica. Despojar, renovar e revestir. Você deixa as coisas para trazer para si e adquirir outras.
É isso, é simples. E isso acontece, esse processo de mudança acontece em um local, em um contexto. Você sabe qual é o contexto? Igreja. É nesse local aqui que a tua vida é transformada, que você é desafiado, que você ouve a verdade e que pratica com os irmãos. Por isso que a igreja é conhecida até mesmo como, colocar assim, como uma incubadora de virtudes. Um local onde você está aprendendo, crescendo, se desenvolvendo, se revestindo dessas virtudes, do caráter de Cristo. Esse é o local que Deus escolheu para preparar os seus servos para a boa obra. Você quer servir ao Senhor? Você quer se santificar? Você quer ter uma vida agradável a Deus? Você precisa estar aqui no nosso meio. Você precisa congregar. Você precisa ter um corpo no qual você é responsável e que também esse corpo é responsável por você. Por isso que nós precisamos valorizar a igreja local, a comunhão dos santos, as nossas reuniões, os nossos cultos. E se você não valoriza isso, você não vai crescer espiritualmente. Isso é muito claro. Se você não valoriza a própria noiva de Cristo, alguma coisa de errado tem. E uma vez que você for inserido no corpo, você precisa amar e zelar por esse corpo. Como é que você tem zelado pela nossa igreja? Pelo teu irmão, pelas necessidades do teu irmão. Aquilo que Deus apresentou a você, que você percebeu que alguém está precisando, que você tem condição de fazer. Você tem se disposto a fazer? Uma vez inserido, ame e zele por esse corpo. Como é que isso acontece na prática? O texto vai nos lembrar que igreja não é um local de pessoas perfeitas. Até porque essas pessoas estão aqui no nosso meio exatamente sendo mudadas, transformadas, desafiadas, revestindo-se dessa nova capa, dessas novas virtudes que Deus tem dado a elas. E aí, a partir do versículo 12, que a gente estava lendo aqui, Paulo vai dizer: revistam-se de quê? Compaixão. Tenha compaixão para com os irmãos. Revista-se de bondade, seja bondoso, seja humilde, seja manso, paciente. Você tem sido manso e paciente com as falhas dos outros? Você tem buscado ajudar, esse auxílio? Ou você tem sido mais um peso? Será que você tem se importado com a vida do irmão? Será que você tem feito presença na vida do irmão? Você precisa viver igreja, ser igreja, colocar isso em prática. Vencer o pecado a gente vence não apenas individualmente, mas também na comunhão com os santos. É aqui que a gente cresce, é aqui que a gente vence. O que mais Paulo diz para a gente? Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Você tem motivo de queixa contra outra pessoa? Perdoe. Alguma pessoa te ofendeu? Perdoe. Você não foi com a cara da outra pessoa, não? Se conforme. Busque amar. Busque entender. Busque comunhão plena. Busque ser auxílio e bênção na vida dos outros. Continuando. Perdoem uns aos outros. 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima disso que Paulo falou, o amor é o que deve estar acima, porque o amor é o vínculo da perfeição, é a liga, é o que une, é o que nos possibilita construir relações plenas de comunhão, de misericórdia, de perdão. E aí é interessante que o texto vai dizer o seguinte, logo em seguida: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. O corpo de Cristo tem paz, ou precisa ter paz. E nas questões de dissensões, brigas, pecados, que seja a paz de Cristo que reine. Isso nos lembra que o padrão não é nosso, que não é conforme eu quero, não é conforme você quer. Não é porque você achou que o irmão te ofendeu ou deixou de ofender. Mas é a paz do Senhor. É de acordo com aquilo que Ele nos deu,
que nós precisamos buscar essa paz. E a mesma ideia também, ele repete aqui quando ele fala sobre perdão. Perdoem uns aos outros. A gente já leu, desculpa. Perdoem uns aos outros, como Cristo te perdoou. Nós não podemos buscar os nossos relacionamentos de acordo com o perdão que eu quero exercer. Pensa uma coisa comigo. Qual o tamanho do perdão que você acha que Cristo teve por você? Foi pouco ou foi grande? Você já pecou muito na sua vida ou pecou pouco? O perdão que Cristo exerceu com você, você deve exercer com os outros também. Finalzinho do versículo 15. Sejam agradecidos e que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Nas nossas reuniões, nos nossos momentos, situações que nós estamos juntos, não é simplesmente pela amizade, pelo relacionamento, mas é pela palavra de Deus. É isso que deve estar no nosso meio, habitar no nosso meio. E de todas as formas, através da pregação, das orações, dos estudos, inclusive também da música. A música que deve ter como tema as verdades das Escrituras, serve como ferramenta de instrução e de aconselhamento. Você tem valorizado o nosso momento de louvor? Tão bom a gente estar aqui louvando, refletindo, aprendendo, gravando verdades bíblicas que a gente passa a semana cantando e que na hora da aflição e na hora da dúvida e do medo, a gente é lembrado pelo Espírito Santo através de uma música. 17. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo que nós fazemos, todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos e planos, estão abaixo, estão sob uma pessoa, Jesus Cristo. Esse momento que nós temos aqui, a nossa igreja Batista da Graça, as nossas vidas, precisam estar sob o senhorio de Cristo. Alinhados com a vontade dEle. É isso que significa fazer em nome do Senhor Jesus, com a autoridade que Ele nos deu e de acordo com aquilo que Ele nos ensinou. Que a nossa igreja, o nosso corpo, tenha sempre isso em mente. As nossas decisões, o nosso caminhar, os anos que nós vamos ainda viver juntos até que Cristo volte, devem ser vividos sob a orientação de Cristo, através da sua santa palavra, que habita ricamente em nosso meio. Portanto, a regeneração e a santificação exigem algumas coisas de você. Para onde tua vida tem seguido? Esse é o primeiro ponto. Isso é uma marca de um novo convertido. Ele muda o rumo. Você quer saber se alguém é novo convertido? Para onde é que a vida dele está indo? Ele foi de fato mudado. Aquilo que ele era foi deixado para trás. Ele é uma nova criatura. Se sim, segunda marca, as suas atitudes mostram isso. Avalie as atitudes, porque elas são um reflexo daquilo que nós somos e da nossa essência. Uma terceira marca importante: aquele que já foi regenerado ama a noiva de Cristo. Se você não ama a noiva, você também não ama o noivo. Se você não ama a comunhão dos santos, você não pode ter comunhão com o santo. Eu quero dizer mais uma coisa. Perceba as ordens que Paulo dá nesse texto para você. Perceba isso. O que é que ele diz para a gente? Abandonem, se revistam, busquem. São ordens, são ações que nós precisamos ter e buscar como crentes. Sabe por quê? Porque mesmo você sendo crente e já regenerado no Senhor, muitas vezes você desanima, não é verdade? Muitas vezes você desanima porque não é algo automático.
desse momento que nós estamos agora vivendo. Por isso que você precisa lutar, buscar, lutar com tudo que você tem, para que você consiga viver uma vida santa e plena diante de Deus. Através dessas verdades que nós vimos hoje aqui, nós podemos entender o seguinte: a luta do crente não é contra a carne, não é contra sangue. Ela ocorre de uma forma que os nossos olhos físicos não conseguem enxergar. Por isso, meus irmãos, não se acostumem com o pecado. Busquem a santidade. Busquem a santidade. Busquem a comunhão com os irmãos, para que vocês possam ser fortalecidos na fé. Para que vocês possam cada vez mais serem parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Sem comunhão com os irmãos, sem busca pelo conhecimento de Cristo, sem abandono do pecado, nós não seremos transformados. E essa é a nossa missão como crente. Você não está aqui por acaso. Deus não te salvou por acaso. Deus tem colocado uma missão na mão de cada um aqui. Qual é a missão? A missão da santificação e da comunhão com os irmãos. Você tem valorizado isso? Não seja o inimigo da cruz de Cristo, porque o preço já foi pago. A obra já foi realizada. E Ele tem te responsabilizado por aquelas coisas que Ele tem colocado nas tuas mãos. Portanto, busque, lute com tudo que você puder, para que você consiga viver uma vida de comunhão, uma vida que agrada a Deus. Essa é a tua missão como crente. Se você é um soldado de Cristo, você tem essas ordens. Nosso grande general está dizendo o seguinte para a gente: marchem, avancem para a Nova Jerusalém. Eu já tenho dito a vocês que eu venci, e que eu tenho vencido, e que no final de tudo, nós viveremos eternamente em plena comunhão. Mas enquanto isso, lutem pela fé, lutem pela santidade, lutem pela comunhão, lutem pelo crescimento espiritual e não se embaraçem com as coisas da terra, mas lutem pelas coisas que realmente valem a pena lutar. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço aqui por esse momento. E eu gostaria de fazer um pedido especial. Que o Senhor nos fortaleça em nossa comunhão com os irmãos. Senhor, quantas vezes nós falhamos, nós somos orgulhosos, achamos que temos direitos e podemos exigir coisas dos outros, e nos esquecemos do perdão que o Senhor nos deu, do amor, da misericórdia que o Senhor exerceu. Por isso eu te peço que nos faça cada vez mais como o Senhor, um Deus que é soberano, que tem todas as coisas, mas que mesmo assim humilhou-se e perdoou tamanha ofensa que nós cometemos com o Senhor. Por isso eu te peço, nos faz como o Senhor. Cada vez mais aumenta o nosso amor para com os irmãos. Aumenta a nossa misericórdia para com os irmãos. E que nós possamos lutar juntos essa grande batalha que nós estamos lutando. Que os nossos olhos não sejam ludibriados, não sejam enganados pelas coisas desse mundo. Coisas que têm aparência de valor, mas que são temporais e que não têm valor algum para a santidade. Mas que nós possamos cada vez mais valorizar os nossos momentos como igreja e valorizar aquilo que o Senhor já nos deu, a tua grande e maravilhosa salvação. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.